E como a gente sabe, né, já existe pesquisa quando você tem, infelizmente, essa doença, principalmente a mulher, ela se preocupa muito mais com o cabelo, até mesmo, do que com a doença. Mas a psicologia, ela explica a importância do cabelo para o ser humano. E aí não só falando de uma doença, vamos pensar até de uma genética, do biotipo, de como eu gosto de ser. Por isso a nossa convidada de hoje é uma parceira, inclusive trabalha conosco, né? A parte de terapia capilar, tem essa coisa da psicologia e vai falar um pouquinho disso pra gente. E assim, ela tá lá no Rio de Janeiro. Olha só, cada programa desse vem alguém de fora aqui falar contigo. É a Maíra, vamos ver o que ela tem para te falar sobre esse assunto? Olá pessoal, meu nome é Maíra Barreto, eu trabalho no Instituto Silvia Barreto, a gente atende especificamente aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros do Rio, e eu me especializei em tricologia pela Sociedade Italiana de Tricologia e pelo Instituto Carlos Chagas aqui no Rio. Hoje o meu tema é para falar sobre o impacto da questão psicológica, como isso reflete no cabelo. E raramente as pessoas pensam sobre isso, né? Sobre como o estado emocional do indivíduo pode levar a uma patologia capilar. Isso é um pouco desconhecido, na verdade, os profissionais não falam muito sobre isso, mas na prática tricológica a gente vê o quanto a questão psicológica ela é presente, né? E ela também não é só presente como causadora da patologia, né? Geralmente os pacientes que apresentam algum tipo de alopecia são pacientes que estão sofrendo com a alopecia mesmo. Quando eles chegam na clínica, a alopecia ela vem para eles como uma questão muito grande, é por isso que eles querem tanto se livrar da ausência de cabelos, né? E acabam dedicando muito tempo a esse tipo de tratamento. Eu queria falar primeiro um pouco sobre como o cabelo é importante para todos nós de uma forma social, né? A gente identifica e julga os indivíduos, né, pelos seus cabelos. O cabelo ele vem para representar uma forma de expressão ou um tipo de personalidade do indivíduo, a forma como o cabelo da mulher ou do homem é cortado, como é pintado. A gente acaba fazendo um pré-julgamento dos indivíduos pela forma como eles se apresentam, não só na forma como se vestem ou andam ou na postura, mas também na forma como esse cabelo é apresentado para todos nós no cotidiano. Então o cabelo ele vem como um fator muito importante, né? De certo modo, a gente acaba valorizando o cabelo como algo que expressa um pouco sobre a nossa personalidade, né? Pessoas que têm mais dificuldade de mudança, geralmente, isso reflete na forma como lidam com os seus cabelos. Outras pessoas que já são mais radicais e que têm uma certa confiança, já expressam isso de uma outra forma em relação aos seus cabelos. E quando a gente perde esses cabelos, é como se a gente perdesse a possibilidade de se expressar em alguma questão. É diferente de quando a gente escolhe não tê-los, né? Eu vou raspar, isso acaba sendo um tipo de expressão. Mas quando a gente perde esses cabelos, a gente também perde a possibilidade de se expressar através deles. E isso é muito impactante para nós. Principalmente as pessoas que passam por isso, acho que elas têm mais facilidade de explicar como é esse sentimento sobre perder um pouco dessa identidade, né? Eu costumo dar um exemplo que eu acho interessante para mostrar como o cabelo ele serve, além dessa forma de se expressar em relação à nossa personalidade, como ele serve também como uma comunicação para o outro, como uma fala, né, para o outro sobre o que a gente está sentindo, ou enfim, sobre o que a gente quer realmente comunicá-lo. Eu costumo imaginar com os nossos alunos, no trânsito, por exemplo, se um homem para o carro do lado do carro de uma mulher e ele abre os vidros sinalizando que quer conversar com ela. Suponhamos que ela já esteja com os vidros abertos,
Geralmente, quando a mulher não quer se comunicar, a primeira coisa que ela faz é subir os vidros e ela sinaliza para ele: olha, eu não quero ter esse tipo de comunicação com você agora. Mas o cabelo ele poderia servir para se comunicar numa situação como essa. Por exemplo, ela poderia jogar os cabelos para frente e se inclinar para que ele não tivesse como fazer contato visual com ela. Ou, se ela estivesse interessada, de uma forma discreta, ela poderia jogar os cabelos para trás e fazer um breve contato visual. Se for uma mulher mais radical, que de fato queira falar com ele, né, ela pode jogar os cabelos e olhar e fazer um contato mais intenso com aquele indivíduo, né? Então, o cabelo poderia, naquele momento, comunicar àquele homem se aquela mulher está ou não interessada em se relacionar com ele, né? Então ele pode servir para ela se proteger e não fazer contato visual, mas pode servir para ela fazer um breve, leve contato ou um contato mais intenso. Assim como nós mulheres muitas vezes jogamos os nossos cabelos para frente pra gente tampar o nosso colo e se sentir mais protegida. O cabelo, ele fala muito sobre nós, né? E é uma forma que a gente tem de se comunicar com o outro. Então eu gostaria de trazer primeiro essa reflexão para vocês, assim, para as pessoas que ainda não pensaram sobre isso, que pensem a importância que os seus cabelos têm para você e o quanto você utiliza ele no cotidiano para se expressar ou para falar com o outro, algo que talvez você de forma verbal não consiga trazer à tona, mas com os cabelos você consiga se comunicar. Os cabelos também, eles fazem parte do nosso look do cotidiano, né? Se a gente trança, se a gente prende, se a gente deixa ele mais cacheado ou mais liso, muitas vezes essa flexibilidade tem a ver com a forma que a gente quer se apresentar naquele momento. E como eu disse aqui, eu quero que vocês pensem um pouco sobre como é o impacto disso na vida de quem não tem a oportunidade de se expressar com seus cabelos. Nós temos alguns casos que são muito interessantes de patologias que são associadas à relação emocional do indivíduo, né? A gente fala da areata, eu não sei se vocês conhecem, mas a areata é geralmente quando abre uma rodelinha de alopécia, de ausência de cabelo, né, em algumas regiões. Pode abrir uma, pode abrir várias, e muitos indivíduos, principalmente crianças, apresentam essa característica patológica. Assim como muitas pessoas desconhecem, mas tem uma patologia chamada alopecia universal, né, ou totalis. Você pode perder ou só os cabelos, ou você pode perder todos os cabelos, sobrancelhas e cílios. Existem muitas pessoas, e a maior porcentagem delas são crianças e adolescentes, que apresentam essa patologia. E quando a gente encontra essas pessoas na rua, muitas vezes os outros acabam achando que essa pessoa passou por um câncer, está num processo de tratamento, de quimioterapia, mas não, ela está apresentando esse tipo de alopécia. Essas patologias, elas são muito relacionadas ao estado emocional do indivíduo. E isso é importante ser dito porque a gente precisa se atentar que o cabelo e as patologias capilares, elas acontecem como uma forma de expressão do corpo, né? Seria basicamente uma doença psicossomática, né? Quando você somatiza uma série de questões e o seu corpo externaliza aquilo que você não consegue externalizar. Ele acaba representando aquela dor emocional, aquele peso emocional que você tem. E essas duas patologias, 3 patologias que eu citei aqui, são formas muito expressivas do corpo em relação ao estado emocional. Obviamente que os estudos mostram questões genéticas associadas e tudo mais. Mas a maioria dos indivíduos que passam por esse tipo de problema, eles relatam algo que foi extremamente impactante e traumatizante em suas vidas, como a morte de algum familiar, o nascimento do irmão, mulheres que passam por violência doméstica, abuso sexual, podem apresentar esse tipo de característica. E não necessariamente
como eu falei, não sei se vocês perceberam, um dos exemplos que eu dei foi o nascimento de um irmão. Não necessariamente é algo ruim que aconteceu na vida desse indivíduo, mas algo que impactou. Existe uma história, por exemplo, de uma mulher que perdeu todos os seus cabelos nas vésperas do seu casamento, porque o casamento era algo muito impactante, muito importante, que gerava algum tipo de pressão, e o cabelo veio como reflexo disso. É basicamente isso. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão psicológica associada aos cabelos, porque nós precisamos ficar atentos a esses sinais que as nossas crianças dão para nós. Como eu falei aqui, boa parte das pessoas que apresentam esse tipo de patologia são crianças e adolescentes. Então, se o seu filho ele tá com uma rodelinha, com ausência de cabelo ou com algumas regiões com ausência de cabelo, é necessário que vocês procurem um profissional da psicologia que ajudem essa criança a expressar aquilo que ela não está conseguindo expressar, mas que os seus cabelos estão trazendo à tona. Outra reflexão que eu quero trazer para vocês com esse vídeo também é que vocês reflitam e valorizem o significado dos seus cabelos. E entendam e respeitem pessoas que não tiveram a oportunidade de ter o cabelo para escolher a forma que quer se expressar com ele. Nós temos a mania de olhar para as pessoas que a gente encontra na rua que têm ausência de cabelo, né? Principalmente as mulheres, porque não é tão comum mulheres calvas ou que aceitem se expor sem a utilização de próteses, perucas, mega hair, extensores que sejam na sociedade, porque há um certo preconceito em relação às mulheres. É como se fosse retirado delas a possibilidade de ser feminina por não ter os seus cabelos. Então reflitam sobre o valor do cabelo, tá? E não esqueçam que ele pode vir para expressar, através dele pode haver uma expressão de como as questões emocionais precisam ser repensadas em relação a quem você é e a forma como você está vivendo. Outra forma patológica comum da expressão emocional do indivíduo através do cabelo é o eflúvio, por exemplo, que é quando o cabelo começa a cair intensamente, e as mulheres passam muito por isso, né? Isso pode ser por causa do estresse, e nós temos alguns exames que nos mostram a possibilidade do impacto do estresse na queda de cabelo, tá? Não só da mulher, mas no do homem também. Então procurem o profissional adequado se vocês estiverem apresentando alguns desses quadros clínicos que eu apontei aqui. Fiquem atentos às suas crianças e entendam o cabelo como um lugar onde você pode expressar as suas questões emocionais, e valorizem isso, tá? Se cuidem do lado emocional de vocês, falem as coisas que vocês precisam falar pro outro, chorem quando sentirem vontade de chorar, procurem um psicólogo se perceberem que é necessário, que vocês não estão dando conta das questões que aparecem para vocês, tá? Não se assustem com o psicólogo. Muitas pessoas têm uma visão muito distorcida e acham que só loucos podem procurar psicólogos, e não é isso. O psicólogo está ali para te ajudar e te amparar nas suas questões psicológicas. Você não precisa ter nenhuma alteração ou se enquadrar em algum tipo de doença psiquiátrica para necessariamente procurar um psicólogo, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que isso sirva para as pessoas que se identificaram e ainda não procuraram um profissional adequado. Além do psicólogo, o tricologista é muito importante nos cuidados com os cabelos, porque não necessariamente pode ser uma expressão do psicológico do indivíduo, mas pode ser uma questão genética, hormonal, e o tricologista ele vai saber filtrar essas questões e ajudar o paciente a procurar o profissional adequado. Então, se ele perceber através de exames que é uma deficiência hormonal ou uma questão nutricional, ele vai indicar para o paciente os profissionais que podem de fato cuidar da patologia apresentada.
Então procure um tricologista, ele vai realizar os exames e aí ele vai te indicar o profissional que corresponde àquela alteração apresentada. Fiquem bem, espero que tenham gostado, assistam o programa da Silvia, a gente traz pautas super interessantes, que não só falam sobre cabelo, mas sobre a questão da mulher, sobre autoestima, sobre as questões psicológicas, sobre nutrição, enfim, sobre várias coisas que são muito importantes e que a gente acaba deixando passar no cotidiano sobre nós mesmos, tá bom? Um beijo e até a próxima! Gostaram aí do vídeo da Maíra, tá vendo? Novinha e já te dando aí, de certa forma, uma lição de vida pra gente repensar, né? Quando olha pro outro.